Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, preparados para mais uma aula? Então, vamos lá. Há cerca de 5.000 anos, no Egito Antigo, desenvolveu-se uma geometria prática para resolver problemas do cotidiano, principalmente em situações de medição de terras e medidas da superfície. Depois das inúmeras anuais do rio Nilo, quando as águas baixavam, as terras agrícolas precisavam ser novamente medidas e cercadas. Então, os puxadores de corda percorriam as terras com o seu instrumento de medida, a corda, para fazer as medições diárias das superfícies necessárias. Então, vê só, eu trouxe aqui para vocês, tá, uma análise da composição do mosaico da famosa calçada de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, né? Então, essa calçada aí maravilhosa, né? E tem tudo a ver com a nossa geometria. Então, eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem e nós vamos discutir sobre ela, tá? Então, ó, vê só. Responda aí para mim rapidinho, tá? O que você observa na imagem desse mosaico da calçada em Copacabana, no Rio de Janeiro? Como você imagina que o artista conseguiu obter figuras que se encaixam perfeitamente uma às outras? Quais as figuras geométricas utilizadas para compor a superfície deste mosaico? Então, eu vou voltar aqui mais uma vez para a imagem, né, desta calçada e a gente observar juntos, tá? Então, ó, observando aqui, a gente vê que tem vários pedacinhos, né, de pedras, e essas pedras vão formando um caminho, né? Então, vê só, para compor a área da superfície da calçada, o artista usou uma repetição de sequência de pequenos materiais em forma de quadriláteros, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Ou seja, todos nós aqui, eu creio, né, que vocês aí também já tiveram um quebra-cabeça, né? Pelo menos aquela curiosidade de estar montando todas as peças. Então, quando a gente termina de encaixar todas aquelas peças, né, nós formamos o desenho que provém do quebra-cabeça, né? Então, mesma coisa aconteceu com essa imagem aqui, ó. Se nós observar, ela é formada por vários quadriláteros. O que nós podemos observar também é que esses quadriláteros, ele tem o quê? Tamanhos diferentes, tá certo? Então, o que foi que aconteceu para formar essa imagem? As cores, né? Se fosse tudo de uma cor só, a gente não ia ver os detalhes dos desenhos, ok? Então, ó, o conceito de área, tá? A área é a medida de uma superfície. Para entender o conceito de área, observe o retângulo dividido em 9 quadradinhos. A área ou a medida da superfície desse retângulo é igual a 9. Nesse caso, a unidade de medida de área usada foi o quadradinho, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um quadrado, né? E nesse quadrado eu tenho vários quadradinhos dentro dela, né? Aqui eu tenho 9 quadrados, mas eu posso multiplicar, ó. 3 vezes quanto? 3. 3 vezes 3, 9. Base vezes altura. Se eu for contar um por um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E eu também posso simplesmente contar, ó, horizontal vezes a vertical, tá ok? Decomposição e composição de área. Compor e decompor área de figuras planas é como recortar e colar ou montar e desmontar. Pegue uma folha de papel sulfite e dobre as diagonais. Depois recorte seguindo as dobras. Você obterá 4 triângulos, tá? Então, eu quero que vocês aí de casa tentem fazer, ok? Pegar uma folha de papel ofício, né? Que é a famosa papel sulfite. E tente fazer esse desafio, tá? Depois vocês me falam. Ó, aqui eu tenho a folha, tá?
de papel ofício, ela dobrada, como eu falei para vocês, e quando recortamos, nós temos os nossos 4 triângulos, tá? Conhecendo o tangram. Tangram tradicional, jogo chinês. O tangram é um quebra-cabeça formado por 7 peças que tem formas geométricas bem conhecidas. São 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo, originado da decomposição de um quadrado. Sua idade e seu inventor são desconhecidos. Os chineses o conhecem por as 7 tábuas de argúcia, habilidade e destreza, tá? Então, eu creio, né, que vocês já devem ter visto um tangram, né? Como eu disse aí, o tangram é um quadrado. E dentro desse, esse quadrado foi recortado com partes da peças da geometria, tá? Por polígonos, que eu vou mostrar para vocês. Ó, tá? Então, esse daqui é o nosso famoso tangram. Se tivesse tudo de uma cor só, vamos imaginar que fosse tudo preto aqui, essas peças todas pretas, vocês não iriam observar que elas tinham formatos o quê? Diferentes, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, todas as peças são formadas o quê? Por um triângulo, tá? Então, esse quadrado aqui, coloquei ele de cores diferentes para vocês observarem, tá? Não necessariamente o tangram, ele vem nessas cores, tá? Pode ver que você pode encontrar eles de uma cor só, pode encontrar de colorido, enfim, e outras cores diferentes dessas aqui. Trouxe essas cores para vocês observarem cada peça, ok? Todas essas peças juntas, ao observar, nós observamos quem? Um quadrado, tá ok? E aqui eu tenho, ó, vários modelos aqui. Todos esses modelos são feitos com as nossas peças do tangram, tá? Ó, ok? Não sei se vocês aí de casa conseguem observar, tá? Então, todas essas peças desse tangram, nós conseguimos fazer essas peças aqui e outras peças também diferentes, tá certo? Ó, na prática, vamos lá. Utilize instrumentos de medida como régua, fita métrica e treina para medir o comprimento e a largura de sua sala de aula. Do quadro, birô, da mesa do aluno, depois multiplique o resultado da medida do comprimento vezes a largura, encontrando assim a medida da área e da superfície deles. Então, como eu fiz aquela medida com vocês, né? Isso base vezes altura. Ok? Aqui eu coloquei um exemplo de sala de aula, né? Nós temos já alguns alunos que estão indo para a sala, mas aquele aluno que está em casa, você pode fazer a medida aí, na sua própria casa, né? Medir a mesa, medir o centro, tá? E assim por diante. O que você quiser medir em casa, você consegue, tá? Então vamos lá. Ó, unidades de medida de área. A unidade de medida padrão da grandeza da área, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, tá? Pela sigla SI, é o metro quadrado, que é a medida da superfície de um quadrado, cujos lados medem 1 metro, tá? Então, ó, presta atenção. Quilômetro quadrado, área de um quadrado cujo lado mede 1 quilômetro, 1000. Hectômetro quadrado, igual à área de um quadrado cujo lado mede 1 hm, tá? Que é igual a quem? 100 metros. hm significa o quê? Hectômetro, ok? Decâmetro quadrado igual a quem? Igual à área de um quadrado cujo lado mede 1 DAM. O que significa DAM? Decâmetro, ok? Centímetro quadrado igual a quem? A área de um quadrado cujo lado mede 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 0,01, tá ok? Então, vamos lá. No Brasil são usadas algumas unidades de medidas específicas para medir área de sítios, chácaras, fazendas e etc. Essas unidades são chamadas de medidas agrárias, ok? Um terreno com essas medidas tem área de 10 metros vezes 10 metros, ou seja, igual a 100 metros quadrados. Essa área corresponde a uma unidade de medida de área chamada ARE, pela sigla apenas o A. Veja só,
Como no exemplo anterior, né? Tinha aqui para vocês, ó, falando de quilômetro, hectômetro, decâmetro e centímetro, né? Então, preste atenção. Quando eu falo em quilômetro, eu estou me referindo a quem? A km. Usamos essas siglas. Quando nós estamos passeando de carro, a gente vê as placas, não é isso? E aquelas placas não respondem o nome quilômetro, responde já o quê? Pelas siglas, não é isso? km. Nós também temos o hectômetro, HM. Então, aqui, HM significa o quê? Hectômetro. Decâmetro. Decâmetro é pelos símbolos DAM, ok? Centímetro, né, que é bem usado no nosso dia a dia também, principalmente em sala de aula, né? Isso quando nós estamos estudando a geometria e nós traçamos as nossas retas no caderno, então sempre usamos quem? Centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros é bem usado, né? E centímetro é igual a quem? A 0,01. Creio que vocês, né, já devem ter visto falando em hectares de terra, né? Então, como eu trouxe aqui para vocês, essa palavra hectares é mais usado que na agricultura, né? Em sítios, fazendas, chácaras, assim como eu trouxe para vocês. Não era uma medida que a gente costuma sempre estar vendo no nosso dia a dia, né? Inclusive nos nossos livros, né, didáticos, eles não traz falando de hectare, de are, assim como eu trouxe para vocês, ok? Um terreno com essas medidas tem área de 100 metros vezes 100 metros, 10.000 metros quadrados. Essa área corresponde a uma unidade de medida de área chamada de hectare, o que eu acabei de falar para vocês de hectare. E o hectare, nós usamos as siglas HA, tá? Então, toda vez que vocês vê falando de hectare, 1 hectare de terra, eu creio que vocês já devem ter observado, devem ter escutado, né? Já alguém falando em hectare, ok? Então, vamos lá para outras curiosidades que eu trouxe para vocês. Há outras unidades de medida específicas para medir áreas rurais, tá certo? Então, eu tenho o alqueire do norte, é equivalente a uma área de 27.225 metros quadrados, tá? O alqueire mineiro equivale a uma área de 48.400 metros quadrados. E o alqueire paulista é equivalente a uma área de 24.200 metros quadrados. Então, calculando a área de figuras planas, tá? Então, agora nós vamos calcular as figuras planas. Então, nós temos o seguinte, ó, calculando a área de um quadrado. Helena tem uma chácara com 80 metros de cada lado. Qual é a área da chácara dela? Então, para fazer esse cálculo da área, lado vezes lado, tá? Então, se ela tem uma chácara em 80 metros de cada lado, como é que se calcula a área? 80 vezes 80. 80 vezes 80 é igual a 6.400 metros quadrados. Veja só, trouxe aqui um exemplo, né? Um quadrado, que é a chácara de Helena, e essa chácara dela mede o quê? 80 cada lado. Eu já expliquei aqui para vocês em aulas anteriores que o quadrado, ele tem o quê? Todos os lados iguais. Então, né? Então, essa chácara dela tem todos os lados o quê? Iguais. Então, aqui eu tenho 80 vezes 80. Tá ok? Ó, calculando área de figuras planas. Então, aqui nós temos a área do retângulo. Lorena tem um terreno de formato retangular e quer calcular sua área. Veja o terreno abaixo. Então, esse terreno aqui, esse exemplo que eu trouxe para vocês, já é diferente do terreno anterior, né? O outro a gente tinha o quê? Um quadrado, né? E agora nós temos um retângulo. O retângulo, nós sabemos o seguinte. Um retângulo, ele tem dois lados iguais e dois diferentes, né? Então, aqui, ó, esse meu lado é igual a esse, que é 50 e 50, ó. Então, se aqui mede 50, logo, esse meu lado aqui também mede quanto? 50, tá? Então, aqui a minha altura é quanto? 30. Logo, no meu outro lado também mede quanto? 30. E tem dois lados iguais e dois lados diferentes, tá? Então, como é que a gente faz para calcular? Fazendo o seguinte, ó, área, comprimento vezes largura, certo? E área, 50 vezes 30, ok? Metros quadrados. 50 vezes 30 é igual a quanto? 1.500. O que foi que a gente fez?
calculamos comprimento vezes a largura, tá? Ó, comprimento vezes a largura. É assim que a gente faz a área do retângulo, ok? Nós também temos a área do paralelogramo. Então, ó, Helena desenhou o paralelogramo abaixo e pintou sua área de azul. Qual o valor da área pintada? Tá? Então, aqui eu tenho ó, um paralelogramo. E como é que a gente faz para calcular um paralelogramo? Fazemos o seguinte, ó, área, base vezes a altura, ou seja, eu vou multiplicar a minha base vezes a minha altura, tá? Então, aqui eu tenho ó, 20 vezes quanto? 8, tá? Então, ó, 20 vezes 8 é igual a quanto? A 160 o quê? Centímetros. Por que ficou em centímetros? Porque as medidas que foram dadas aqui foi em centímetro, ok? A área do trapézio. Lorena desenhou o trapézio abaixo e pintou sua área de verde. Qual o valor da área pintada? Então, veja só. Como eu estou falando aqui de um trapézio, é o seguinte, tá? Então, no trapézio, para calcular a área, eu vou fazer o quê? Área, base, mais base, tá? Vezes altura. Tudo isso sobre 2. Então, eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte. Esse 2 é fixo, tá? Esse meu 2 é fixo, ele não muda, ele faz parte da fórmula para calcular o trapézio, ok? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Ele não diz que é base mais base, ok? Então, aqui, ó, a minha primeira base eu tenho quem? 10, tá? Que nós chamamos de base maior, tá? Por isso eu coloquei aqui até o nome, ó, base em maiúsculo, tá? Então, ó, base maior mais a base menor. Por quê? No trapézio, nós sabemos que tem uma base maior que a outra, né? Só ao observar aqui, ó, essa minha base é maior do que essa minha outra base, tá certo? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. A minha base maior mede quanto? 10 centímetros. E quanto mede a minha base menor? 6, tá ok? Então, aqui, ó, dentro do parênteses, 10 mais 6. Vezes quem? A altura. Ele já disse aqui, a minha altura vale quanto? 4 centímetros. Então, ó, vezes 4. Tudo isso sobre quem? 2, tá? Na matemática, nós sabemos que em uma expressão nós temos que resolver primeiro quem? Tudo que está no nosso parênteses, ok? Então, aqui eu tenho ó, 10 mais 6, vou resolver primeiro o parênteses para poder tirar do parênteses, né? Então, ó, 10 mais 6, 16. 16 vezes quanto? 4. Tudo isso sobre quem? 2. Então, vamos lá. Ó. 16 vezes 4, 64. 64 por quanto? Por 2. 64 dividido por 2 igual a 32. Por que dividiu? Porque toda fração é o quê? Uma divisão, tá certo? Então, aqui eu vou ter ó, 64 dividido por 2 igual a 32, ok? Área do losango. Helena desenhou uma bandeira no formato do losango. Abaixo, qual a área da bandeira desenhada? Então, para calcular um losango, nós fazemos o seguinte, ó, a área é igual a diagonal vezes diagonal, tudo isso sobre quanto? Sobre 2, tá? Então, nós temos o seguinte, ó, a área é igual a quanto? A 8 vezes 6. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó, a minha diagonal aqui, eles que mede quanto? 8. Essa minha outra aqui mede quanto? 6. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 8 vezes 6, tudo isso sobre quem? 2, ok? 8 vezes 6, 48. 48 sobre 2. Toda fração é o quê? Uma divisão. Então, ó, 48 dividido por 2 é igual a quanto? A 24, ok? A área do triângulo. Lorena encontrou uma placa triangular com as medidas representadas abaixo. Qual a área dessa placa? Então, o triângulo é bem simples, né? Triângulo, como é que se calcula a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2, tá? Então, base vezes altura sobre 2, para calcular a área do triângulo. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, base. Quem é a minha base? Mede quanto? 50. Base vezes altura. A minha altura do meu triângulo aqui mede quanto? 30. Então, eu tenho o seguinte, ó, 50 vezes quem? 30, ok? A área é igual a quanto? 1.500 sobre 2. 1.500 dividido por 2 é igual a quanto? A 750. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho, tá?
Qualquer dúvida é só mandar um alô, tá? Então, ó, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho.